Olá pessoal, hoje na aula eu vou explicar para vocês como comprar o seu primeiro teclado, beleza? Vou dar algumas dicas topzera para você pagar bem mais barato aí no seu primeiro instrumento. É crucial que você tenha um para você poder aprender a tocar, né? O seu desenvolvimento vai ser bem mais rápido e eu vou explicar hoje como você pode fazer essa compra de forma confiável e muito mais barato do que você simplesmente ir numa loja e comprar o seu teclado como um belo do iniciante, beleza? Mas antes, acompanhe aí a nossa vinheta. Dá um like! Ai, que susto! Por que alguém teria o retardo mental de colocar isso num vídeo? Gente, é para chamar a atenção de vocês. Por favor, dá o like, clica, sei lá se é aqui ou se é aqui que vai estar o like. Clica, velho, de graça, por favor. Dá um trabalho do cão montar esse tipo de vídeo, entendeu? Mesmo que a qualidade seja uma porcaria, mas dá um trabalho do cão. Ajuda o canal aí, se ajudar vocês ou outras pessoas, aí o algoritmo não vai derrubar o vídeo, não vai dar só 10 visualizações, eu e mais meus 9 perfil fakes, beleza? E talvez minha mãe ou outra pessoa veja, né? Não sei, dê um like. Se você não dá o like, cara, você quebra minha perna, porque aí meu vídeo vai ter 0 visualizações, eu vou ficar chateado e não vou querer fazer vídeo mais. Então, por favor, ajuda o canal aí, dá uma força, clica no like, é de graça, faz isso agora para ajudar. E essa explicação sobre essa vinheta vai parar nos próximos vídeos, beleza? Beijo na alma, tamo junto. Que a gente vai precisar e que eu vou falar da aula de hoje de uma forma um pouco mais prática, mas só para relembrar o que é mais importante. Sensibilidade, ou touch response, é o ato do teclado responder à velocidade que você aperta. Então, se você aperta forte, o som sai mais estralado. Se você aperta fraco, o som sai mais fraco. Se eu fosse comparar com o violão, é como se fosse essa ideia aqui, ó. Não sei se vai dar para ouvir bem, vou ter que testar depois. Mas se eu pego um violão e eu bato ele forte, ele sai com som alto, ó. Se eu faço ele bato com um som bem mais macio, né, com menor velocidade, o som fica mais... Percebe a diferença, ó? Isso é natural para os instrumentos. Você não quer tocar tudo com a mesma intensidade, porque soa robótico, fica horrível o som, beleza? E aí, no caso, para o teclado é a mesma coisa. O teclado é um instrumento eletrônico, mas você também tem que ter essa característica de sensibilidade ou touch response para ele, beleza? Isso aqui, sem isso, não compra o teclado não, tá? Seu teclado vai ser um lixo, vai jogar fora, um brinquedo. Não sei por que ainda tem fabricantes de respeito que vendem teclado sem isso. É um lixo. Teclado também é bom que ele tenha display para você poder ver o que está acontecendo com ele, ver os recursos que estão sendo usados nele, etc. Sustain é uma entrada que quando você é uma entrada ali para um pedal, né, que você liga na traseira ali do teclado. Quando você pressiona uma tecla e solta, e se você estiver pressionando esse pedal, esse som permanece. Eu vou mostrar ainda na aula de hoje, onde que na próxima aula, na verdade, qual que vai ser a diferença entre você usar o sustain ou não usar. E o MIDI USB eu já expliquei na aula 1, vou deixar para vocês darem uma olhada lá se vocês não tiverem visto, beleza? Isso aqui foi o que eu falei na última aula, esses 4 pontos são muito importantes, sendo que esse aqui é indispensável, beleza? E aí, o que eu vou falar da aula de hoje? Da aula de hoje é o seguinte, vamos lá. Hoje, então na última aula eu expliquei por que a gente deve aprender teclado, por que a gente deve aprender teclado, os tipos de teclado, mapeamento das teclas, características importantes, né? De hoje, o que eu vou explicar para vocês? Características dos teclados, as principais marcas, umas dicas para você economizar na sua compra e uns cuidados que você deve ter na hora de fazer a sua compra, beleza? Vamos lá para as características. Então, além daquelas 4 características que eu falei na última aula, hoje eu vou falar de mais algumas que são extremamente importantes, mas vou mostrar hoje na prática, não vai ficar tão falado não, beleza? Primeiro, número de teclas. É importante, né, você observar aqui pelos tipos de teclado que eu coloquei, que tem vários tamanhos de teclado diferentes, beleza? Geralmente, a primeira coisa a se observar é o seguinte, como eu expliquei na outra aula, as teclas, depois de um conjunto de 12 teclas, 7 teclas brancas e 5 pretas, elas passam a se repetir, beleza? Então observa aqui, ó, eu teria 7 teclas brancas e depois eu repito o mesmo padrão, aqui, ó, grupo de 2, grupo de 3, grupo de 2, grupo de 3, está se repetindo, tá vendo? Ó? Mesma coisa acontece com os demais aqui, tá bom? Então o que acontece? Sempre que você tem um conjunto completo aqui de 12 teclas, você tem 12 notas diferentes. A partir da 13ª tecla, ou na verdade a partir da 8ª nota branca, vamos dizer assim, você tem uma 8ª
oitava nova. Então isso aqui, vamos supor, isso aqui eu chamaria de oitava 1 e essa daqui eu chamaria de oitava 2. Vocês vão ver mais para frente esse termo de oitava aí e a gente vai falar sobre ele. Mas basicamente a gente tem teclados de vários tamanhos. E oitava geralmente a gente escreve com o número da oitava, né, e o 8 aqui para indicar que é uma oitava. Então, por exemplo, esse teclado aqui, se você observar aqui, né, o Dó, a tecla Dó, é a que vem antes desse conjunto de duas teclas pretas, beleza? Então esse teclado aqui, ele tem um Dó aqui, porque é antes das duas teclas pretas aqui, e outro Dó aqui, ok? Então, olha, o que está acontecendo é, eu tenho uma primeira oitava aqui e depois uma segunda oitava aqui, ok? Então, esse é um teclado de duas oitavas, geralmente 25 teclas. Então, geralmente são 12 aqui e termina com Dó aqui de novo, formando a 15ª tecla, beleza? Então, um teclado de duas oitavas ou 25 teclas. Tem teclado de 3 oitavas, tem teclado de 4 oitavas, que geralmente são 49 teclas, teclados de 5 oitavas, que geralmente são 61, de 6 oitavas, que geralmente são 76 teclas, aí são 6 oitavas mais um pouquinho de teclas, né? Tem teclado também de 6 oitavas que são 73, então isso varia um pouco. E teclados de 7 oitavas, quase todos são sempre de 88 teclas. Esse aqui, geralmente também as teclas são o que a gente chama de tecla de piano, com ação de martelo. Simula mais um piano da vida real, tá? Também costumam ser teclados bem mais pesados do que esses outros, tá bom? Para você que está iniciando, eu sempre vou recomendar que você inicie pelo menos com um teclado de 5 oitavas. Um de 4 oitavas você pode começar nele também? Pode, só que daqui a pouquinho você vai sentir falta de ter mais teclas. Um de 6 oitavas geralmente costuma ser muito mais caro, então não compensa talvez tanto o esforço de você ter um teclado maior. E um de 88 teclas, 7 oitavas, só compensaria caso você quisesse aprender realmente piano, o seu foco fosse só piano. Aí não tem jeito, você tem que ter um teclado que tenha teclas mais pesadas, eu expliquei isso na primeira aula, e 88 teclas para você tocar peças mais complexas como as músicas clássicas, beleza? Aí vem a primeira característica que é interessante, além do número de teclas, claro. Polifonia. Polifonia, gente, é o máximo de sons que o teclado consegue tocar antes dele começar a cortar o som. Se você comprar um teclado, por exemplo, vamos supor, tá? Ele é um teclado que tem 10 notas de polifonia. Então quer dizer que quando você completar os 10 dedos nele, ele vai tocar certinho. Mas caso você pressione o pedal de sustain e pressione uma nova tecla, então é como se você estivesse tocando 11 notas ao mesmo tempo. O que o teclado vai fazer? Se ele só tinha capacidade para 10 e você está tocando 11, ele vai ter que decidir quem que ele vai cortar aqui, beleza? Geralmente ele corta a primeira que você apertou, né? A nota mais velha que estava soando ali. E aí você começa a observar o som picando, entendeu? Só que tem uma... Aí você me fala assim, mas, pô, 10 dedos, dificilmente eu vou colocar os 10 dedos ali para tocar, né, ao mesmo tempo. E tem teclado que, tipo, cara, tem 128 notas. Então é mais que o suficiente, né? Não? Não. Porque geralmente os teclados eles são estéreo, que significa que eles soltam um som para o lado direito do seu alto-falante e outro som para o seu lado esquerdo. Então nisso, ao invés dele estar, se você colocar os 10 dedos, na verdade ele não vai estar soando só 10 notas, ele vai estar soando 10 notas para o lado direito, 10 para o lado esquerdo. Então já são 20 notas que ele está reproduzindo. Então já começa por aí, o teclado começa a cortar o som. Além do mais, isso se você estiver usando um som só, tudo bem, mas se você começar a combinar vários sons, por exemplo, um piano mais um violino, um piano mais um pad, que a galera adora e etc., aí você teria 20 sons de piano mais 20 de violino. Então isso daqui seriam 40 notas soando. Vocês conseguem perceber que a polifonia começa a ser um limitador no seu teclado? Além do mais, se você usar o seu teclado para começar a tocar musiquinha nele, começar a tocar ritmo, com baixo, com guitarra, fazendo fundo ali para você e tal, cada um desses vai ocupar uma grande faixa de notas. Então, cedo ou tarde, você vai começar a ter cortes no som, e aí você vai observar uma perda de qualidade muito grande. Então, observe a polifonia na hora de fazer a compra do seu teclado. Vou mostrar para vocês onde vocês leem essas informações. Outra coisa, isso aqui é um pouquinho mais avançado, então eu vou só falar por alto, é um DSP, um processador de efeitos, Digital Signal Processing. É um processador digital de efeitos mesmo que você tem ali, tá?
Então, basicamente, é como se você tivesse uma mini pedaleira dentro do seu teclado. Para alguns sons, como piano, não faz tanto sentido, a não ser pelo efeito de reverb ali, né, que dá uma reverberação, tipo um eco ali no lugar onde você está. Caso contrário, não faz muito sentido para piano, mas para outros sons, como piano elétrico, para guitarra, faz muito sentido você ter um simulador de distorção, ou um simulador de caixa acústica, ou um chorus, um phaser, um eco, etc. Entendeu? Então, alguns teclados já te oferecem a opção de você ter alguns desses efeitos. Então, se tiver, é bom demais da conta que vocês tenham, beleza? Isso aqui é um tópico que ele é avançado, então eu não vou falar, não vou dar foco nisso aqui hoje. Só vou mostrar a diferença, ou como você lê se o teclado tem ou não processador de efeitos, tá? Nosso foco hoje é aprender como comprar teclados de uma forma um pouquinho mais barata. Outra coisa são as conexões que você pode ter no seu teclado. Na minha opinião, quanto mais conexões o teclado tiver, melhor, tá? Porque se você não for usar, pelo menos falta não vai fazer. Mas essa aqui é obrigatória, sustain, eu mencionei ela inclusive da aula 1, que é a entrada para você colocar o pedal, né? Que a gente chama de hold ou damper, ou mesmo sustain, algumas marcas, né? Que é aquele que quando você aperta, ele segura a nota que você estava tocando no teclado ali sem interromper. Mas também tem teclados que te permitem você ligar nele um microfone ou algum outro instrumento musical. Aí geralmente você vai ver lá, mic ou line in, né? Cara, isso aqui é muito bom. Às vezes o seu teclado, você quer colocar um som de fundo ali para você só acompanhar. Se o seu teclado tiver entrada de microfone ou de line, né, que é para um instrumento musical, cara, é excelente. Você pode usar o seu teclado como se ele fosse uma mesa de som para tocar aí outros instrumentos. Então, na prática, isso aqui abre demais seus horizontes para uso no seu teclado, tá? Além do mais, você pode querer ligar um segundo teclado no seu teclado e usar os dois sons juntos saindo pela mesma saída aqui. Então, tipo, fica muito interessante quando você não tem muitos canais disponíveis na mesa, por exemplo. Mas enfim, Control é um outro pedal que você também coloca ali, né, no seu pé, né, óbvio, mas ele te permite fazer uma função específica que você programa, como se você estivesse apertando um botão específico. Vamos supor que você vai tocar uma música que tem 10 sons diferentes, sei lá, piano, string, pad, synth, sei lá, qualquer outra coisa assim. O que vai acontecer? Quando você pisar, você pode configurar o seu control, por exemplo, para você passar de uma programação, por exemplo, vamos supor que a primeira programação era essa, piano. Aí num trecho da música você precisa de passar por um synth. Mas às vezes você não vai poder soltar os dedos do teclado de forma tão rápida para passar desse som para esse. Então você pode colocar isso no seu pé. Um control, por exemplo, pode te permitir sair desse som e ir para esse ou voltar, entendeu? Então alguns teclados oferecem essa possibilidade aí. Entrada ou saída USB e MIDI, já expliquei ali na aula 1, e as saídas de áudio, que pelo menos um teclado decente deve ter LR, que é um som para o lado direito e outro som para o lado esquerdo, ok? Repara só a diferença entre esse teclado, que é muito mais básico, e esse. Cara, para que eu uso esse tanto de saídas ou entradas? Cara, isso aí vai depender do seu uso. Mas se você não for usar, a falta não vai fazer. Aqui não, aqui se você precisar de usar, você não tem opção, entendeu? Isso aqui é para entrar energia, isso aqui é para sair o fone de ouvido ou para você ligar na mesa de som. Acabou, não tem pedal sustain, não tem USB, não tem mais nada, acabou, seu teclado está limitado a isso. Aqui não. Nesse teclado aqui de baixo, que claro é muito mais avançado que o de cima, você tem uma saída dedicada para fone, você tem 4 saídas dedicadas só para ligar numa mesa, etc. E tá aqui o RL, tá? Como vocês podem ver, saída LR e outras que você pode configurar. Aqui só para entrada de instrumento, de entrada de áudio, você tem essa daqui de microfone e guitarra específica, mas essa daqui LR para outros instrumentos, fora aqui que você pode controlar o volume, né, da entrada. Então você tem várias opções aqui de input. Aqui para o pedal, que ele chama de foot pedal, você tem o hold, que é a entrada do pedal que segura as notas, mais 2 pedais de controle que você pode ligar. Talvez você pode colocar esse para passar do primeiro som para o segundo e esse para passar do segundo para o primeiro. Então isso é bem interessante. Além do mais, além dele ter, aqui não está mostrando, mas esse teclado também tem conexão USB. Mas aqui você também tem as entradas MIDI.
entrada e saída MIDI para você poder usar outro teclado ou para controlar esse ou esse para controlar o teclado. Então veja bem, você tem recurso aqui de sobra para você fazer um estrago, você pode fazer várias coisas com esse teclado aqui, beleza? Então observa as conexões que você tem no seu teclado. Se você vai comprar e você está limitado a poucas conexões, no futuro, quando você for usar mais recursos do seu teclado, você vai se arrepender disso, beleza? Vamos falar então de um tópico interessante aqui, que são as marcas de teclado. Você vai comprar o seu teclado, cara, tenha ciência do que existe, não compra qualquer porcaria porque tem por aí não, que porcaria barata não falta não, beleza? Quais são as principais marcas de teclado? Aqui são só algumas que eu estou mostrando, mas tem várias, tá? Mas para iniciantes, eu vou recomendar o seguinte, ou você compra um Casio, ou você compra um Yamaha. Se você achar um mais em conta, compra um Roland. Se você achar um mais em conta, um Korg ou Kurzweil. Beleza? Mas aí já vai minha ressalva. Casio vai depender muito do modelo que você vai comprar, porque essa marca aqui, ela fazia muito teclado horrível no passado. Teclado que era realmente brinquedo. Falava que era teclado mais profissional, mas com todo respeito à marca e tudo, era um lixo. E quem é tecladista sabe o que eu estou falando. Eram os teclados horríveis, tá? Então, dependendo do modelo, vale a pena você comprar esse, tá? Eles melhoraram um pouquinho de uns anos para cá, mas ainda assim tem que observar o que você está comprando. A Yamaha também depende do modelo, ela também tinha essa mesma questão de fazer uns teclados que eram bem duvidosos, mas geralmente eles já faziam algum teclado com um pouquinho mais de respeito do que a própria Casio mesmo, tá? Mas tem muito teclado bacana da Yamaha que é excelente, excelente custo-benefício para iniciantes, tá bom? A Roland e a Korg, a Kurzweil, já costumam fazer teclados um pouquinho mais profissionais, não é tão voltado para quem está aprendendo, não. Muito embora a Roland tenha alguns teclados que são mais para iniciantes, a Korg é mais difícil de ver e geralmente são um pouquinho mais caros. E a Kurzweil tem alguns modelos antigos que você pode usar, dependendo aí, que você pode tentar comprar, né? Talvez valha a pena se você achar num preço bom. Mas minha recomendação pessoal, não é um gosto de marca, tá? Meu gosto de marca é outro, mas particularmente eu acho que você vai achar bons modelos da Yamaha, tá bom? Bons custos-benefícios. Tanto que eu nem vou pesquisar das outras, não, eu vou falar da Yamaha aqui, tá? Não tem patrocínio de ninguém, nem nada, não é para puxar o saco da marca, é o que eu vejo com alguns anos de experiência nesse mercado de teclados usados, tá? Tem outras, várias outras, Kawai, Alesis, Decibel e etc. Mas essas marcas eu nem vou mencionar elas aqui não. Não faz nem sentido. Nós estamos falando aqui para iniciantes, ok? Dica para economizar. Primeiro, gente, não entra numa loja e compra um teclado novo para aprender. Ao não ser que dinheiro não seja o seu problema. Se dinheiro não for o seu problema, parabéns, vai lá, conversa com o vendedor, talvez ele vai te vender um brinquedo lá, ou talvez vai te vender alguma coisa que presta, mas você vai pagar muito caro, bicho. Muito. Principalmente em Minas Gerais. Vai pagar muito caro. Você geralmente consegue comprar um usado em boas ou ótimas condições e vai pagar aí de 20 a 90% do preço de um teclado novo. Então, na minha opinião, principalmente para aprender, não faz o menor sentido você pagar caríssimo um teclado novo, sendo que você pode pagar até 20% do valor do que ele já foi um dia, ou 90%. Enfim, dependendo do estado dele aí. Procura saber então quais são as características que você precisa no seu teclado para você fazer essa compra e as opções que o mercado tem. Aí aqui vai para a galerinha que é um pouquinho mais ousada, tá? Às vezes você está querendo aprender teclado, mas você entende de eletrônica. Para o seu caso, então, o mundo vira outro. É muito comum você achar pessoas desfazendo de teclados, não só teclados, como outros instrumentos musicais, por causa de um botão que não funciona, por causa de uma tecla que para de funcionar. Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui no canal ensinando a consertar teclado que a tecla parou de funcionar. Dá uma olhada aí, beleza? E aí o que acontece? Às vezes, dependendo do problema, é muito fácil de você consertar. Quer dizer, relativamente fácil, tá? Abrir um teclado dá trabalho. Dá trabalho. Mas não é um negócio, um bicho de sete cabeças para quem entende um pouquinho de eletrônica, não, tá bom? E às vezes o cara, tipo assim, um teclado custava
1.500, sei lá, e aí a pessoa, não estou afim, não consigo achar assistência técnica, tá difícil de consertar isso, vou vender isso aqui por 300, por 400. Cara, às vezes você vai lá e com meia hora você resolve o problema do teclado. Então você compra um teclado por 300, 400 e na verdade ele vale 1.500. Então acontece esse tipo de coisa. Vale a pena se você tem algum conhecimento de eletrônica ou pelo menos é curioso e tem algumas ferramentas ali, tá? Mas toma algum cuidado com o que você vai comprar de usados com defeito, porque às vezes o pessoal fala que o defeito é um, enquanto você vai ver o buraco é bem mais embaixo. Sites de compras de usados, como o LX, Mercado Livre e outros, fóruns de Facebook, sei lá o que, vários outros lugares, você costuma achar boas oportunidades. Então visita eles com uma certa frequência para você ter noção do preço médio dos instrumentos, tá bom? E se você tiver algum dinheiro sobrando, compensa você tentar comprar à vista, porque você sempre consegue um desconto ali, que às vezes pode ser um desconto bem relevante, bem interessante. Às vezes você compra um teclado que está sem capa, mas com o desconto que você tem aqui, você consegue comprar a capa para ele, um suporte, por exemplo, entendeu? Então vale a pena você seguir essas dicas aqui. Cuidados. Algumas marcas já têm alguns defeitos crônicos, e aí a gente pode até conversar um pouquinho depois sobre isso e tal, mas tem marcas, por exemplo, que não tem tanta assistência técnica, então quando dá problema você não costuma achar peça. Tem outras que já estão há algum tempo no mercado aí dando alguns problemas em algumas peças, então procura saber a respeito disso. Eu gostei desse modelo, quais os defeitos que ele tem algum defeito crônico lá nesse teclado aí? E você comprando novo ou usado, você está sujeito a ter o mesmo problema, tá? Porque é um defeito crônico. Então, alguns modelos estão apresentando isso daí, tá? Algumas marcas, como eu falei, né, tem uma péssima assistência ou quase não existe. Então, você comprar um teclado dele, já fica sabendo. Se der defeito, você vai estar na mão de algum técnico que vai ter que fazer um tanto de imprevisto técnico para resolver o seu problema. Ou não vai resolver o seu problema e você vai jogar dinheiro fora, tá? Evita comprar produtos white label. Aqui, pessoal, eu indiquei as marcas. Mas tem várias marcas que vocês vão ver por aí que não fazem parte dessas e que às vezes são marcas assim horríveis, são literalmente produtos que são genéricos, né, geralmente da China, e que aí alguma marca coloca uma estampa por cima e sai vendendo como se fosse a marca dele. Isso é o que a gente chama de produto white label. São brinquedos, são ruins, você vai jogar dinheiro fora, não compra. Segue a minha dica aqui, compra essas marcas que eu indiquei aqui, seja feliz. Cara, essas marcas estão há décadas no mercado, dominando tudo, sem estresse. Evita também comprar um produto muito antigo. Dá uma olhada, interessei nesse teclado, né? Deixa eu ver aqui. Cara, esse é da década de 90, apesar que eu sou da década de 90, mas tá velho, tá? Tá velho. Tenta comprar pelo menos 2005, 2010 para frente, entendeu? Nós estamos aqui nesse vídeo aqui de 2026, tá? Sei lá quando você vai ver esse vídeo, talvez está vindo em 2050, não sei. Evita comprar um produto muito antigo. Por quê? Porque a chance dele estragar é maior, né? Além do mais, a chance de você achar peça, dependendo do que você comprou, vai ser mais difícil. Então, evita, tá bom? Mesmo que às vezes apareçam oportunidades excelentes, tenha muita ciência do que você vai comprar quando você for comprar um teclado antigo. De preferência, tenha alguma experiência em eletrônica. Evite teclados, por exemplo, tem alguns teclados que vão ter uns defeitos que você vai falar assim, cara, esse defeito ele pode ser um defeito meio cabeludo. Display dando problema geralmente não é boa coisa. Entrada USB dando problema geralmente não é boa coisa. O som está falhando, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo, evita. O teclado não liga, ou liga e fica falhando, liga e trava. Cara, geralmente tem alguma relação com a placa principal dele. Geralmente placa principal você não acha, quando você acha custa quase o preço do teclado. Então se você quer comprar o teclado e já tem alguns defeitos parecidos com isso, você pode se informar a respeito para saber se é fácil ou não de consertar, mas geralmente eu nem recomendo para quem é iniciante a compra. Esquece, beleza? Porque a chance de você ter uma dor de cabeça é muito alta. Muito oportunista de plantão pega um teclado, fala assim, tá falhando ali a tecla e acho que é só limpeza. Geralmente o papo é esse, né? Acho que é só limpeza. Aí você abre e você descobre que o botão também não funciona, que o display tá mais ou menos.
Então você descobre um tanto de outros defeitos que não são exatamente o defeito que a pessoa te mencionou ali. Então toma cuidado com os oportunistas de plantão que vende porcaria aí só para despachar um produto que ele sabe que vai dar trabalho para consertar, beleza? Ah, mas eu quero comprar um usado. Eu vi ali, tá parecendo que tá tudo bonitinho, tá tudo certo. O que eu preciso fazer então? Testa todas as teclas, testa todos os botões possíveis, vira o teclado às vezes de cabeça para baixo e vê ali, está faltando algum parafuso? Cara, se está faltando parafuso, a chance desse teclado ter sido aberto é bem grande. Então ele já sofreu algum reparo. Se ele não tiver 100%, pode ser que daqui a pouco ele vai dar problema na sua mão, entendeu? Se tiver todos os parafusos lá certinho, você vê que não está cheio de arranhão, está funcionando os botões, está funcionando as teclas, é de uma marca boa, ninguém mencionou nenhum defeito nem nada, está num preço compatível ali com o mercado, cara, a chance de você comprar um instrumento que simplesmente está ok é bem alta, entendeu? Então vai sem medo. Eu tenho um tanto de teclado aqui e todos eles foram comprados no LX, por exemplo, porque não dá para comprar um teclado novo, é inviável, aqui no Brasil está tenso. Pergunta tudo que você puder perguntar sobre o teclado. Se a pessoa começar a ter dificuldade demais para te responder as coisas, às vezes ela pode não saber, mas se ela não tiver boa vontade para te responder, velho, desiste, porque esse cara, se você tiver qualquer problema com ele, você vai ter dor de cabeça, vai jogar seu dinheiro fora, tá? Não acabou ainda, vou mostrar como que a gente pode fazer isso na prática, né? Mas basicamente, qualquer dúvida, esse aqui é meu e-mail, esse aqui é meu Instagram, é Albert Paulino. Vamos para a prática aqui, porque o que faltou na outra? Na outra eu só falei, né? Nessa também só falei, mas vamos dar uma pesquisada para a gente ver como que a gente detecta essas características aí, ó, do teclado, número de tecla, polifonia, papapá. Vamos ver como é que é esse trem aí. Vou aqui abrir aqui uma nova guia. Como eu já expliquei para vocês, o que eu vou fazer? Vou no LX, tá bom? Agora sim. Categorias, aí você vem aqui no Hobbies. Isso é falha nossa, tá, pessoal? Porque essa parte aqui ao vivo, aqui a qualidade de tudo é muito duvidosa. Deveria ser Hobbies, mas pode ser talvez... Aqui, ó, áudio. Não é áudio não. Mudaram algumas coisinhas. Sempre... Ah, tá, música e hobbies. Beleza? Instrumentos musicais. Pronto, agora a gente vai cair no lugar que me interessa. Aqui. Depois eu corto esse trem, mata não, tá de boa. O que você vai fazer? Ah, tô interessado em teclado, né? Vem aqui, marca teclado e pianos. Primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar um filtro de preço, porque não adianta você achar esse teclado bonito, mas você só ter R$15 na conta, ele custa 420, você não vai poder pagar. Pobre igual eu. Vamos botar aqui uma faixa para iniciante aqui, uma faixa interessante, talvez pode ser de 250 até R$1.000. Nossa, Albert, não tem teclado de 50 não? Não. Teclado é um instrumento mais carinho, tá bom? Na verdade, você não acha por R$50, talvez você compra o cabo que liga ele na tomada. Não tem instrumento de R$50 que preste, dificilmente. Vou colocar aqui no filtro aqui para menor preço, e aí começaram a aparecer coisas. Olha só, isso aqui é um teclado controlador, já expliquei sobre isso na aula 1. Ele tem algumas teclas aqui, né, mas é pequenininho. O controlador não tem som próprio, então não é um teclado que você pode aprender. Mas olha só que interessante, tem esse aqui de 259, deixa eu ver esse teclado aqui. O cara fala do modelo, geralmente o pessoal não coloca o modelo. Isso é um problema, tá bom? Isso é um problema. Eu já conheço esse teclado, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Opa, consegui. PSR E203, então vou jogar aqui, ó. E é da Yamaha, tá? Yamaha PSR E203. Vou colocar aqui especificações. Vamos ver o que a internet me fala. Olha só que legal. 61 teclas, bate ali com o que a gente estava falando. Mas olha isso daqui. Sem sensibilidade ao toque. Ou seja, o teclado não consegue entender quando você aperta forte ou fraco no timbre. Isso daqui então se resume a porcaria. Joga fora. Ah, mas tá baratinho, Albert, é bom para aprender. Joga fora. Isso é um brinquedo, você está jogando seu dinheiro no lixo. Daqui a pouquinho você não consegue usar isso mais. Para uma criança de 5 anos de idade, talvez seja ótimo. Quando ela fizer 6, ela vai achar o teclado uma porcaria. Cara, compra de uma vez o que presta, beleza?
Então, olha, a gente já sabe, ó, esse teclado aqui, ele tem 61 teclas, mas não tem sensibilidade, não tem touch. Além do mais, a polifonia dele é de 32 notas, ou seja, ele só consegue tocar até 32 notas ao mesmo tempo. Eu expliquei para vocês, isso aqui pode não ser uma coisa tão grande assim, mas isso aqui até para quem está aprendendo ajuda. Efeitos, ó, ele tem um DSP ali de efeitos, com 9 tipos de eco, né? Tipo um eco aqui, que a gente chama de reverb. Tem acompanhamentos, tem musiquinha, tem 134 timbres, né? O número de timbres também é relevante no teclado, né? Muito embora não queira dizer que quanto maior, melhor, porque às vezes você pode ter menos timbres, mas mais qualidade, né? Ele tem mid in out, ele tem entrada para pedal sustain, tem uma saída para fone de ouvido. Parece interessante, exceto que essa característica é matadora. Se você não tem ela, joga seu teclado no lixo. Eu já sei qual que vai ser o equivalente que vai atender vocês. Aí eu vou colocar ele daqui a pouco. Vamos seguir na nossa busca aqui. Então esse mesmo por 250, esquece. Gente, por favor, não me crucifiquem não, tá? Eu só tô dando um exemplo, não tô querendo dizer que o anúncio do cara é um lixo, etc e tal, não. Inclusive esse preço para esse teclado tá ok, tá razoável. Eu, particularmente, não compraria nem indicaria ninguém a comprar, tá bom? Teclado CCE infantil. CCE foi uma marca que eu citei no nosso slide. Se a resposta for não, abre o olho, porque provavelmente é fria. Não estou querendo dizer que esse teclado infantil não seja bom para sua criança, mas um teclado para quem está querendo aprender e talvez é um adulto, não vai te atender bem não, tá bom? Outro controlador MIDI, que MIDI MK25, né, 25 teclas, por aí vai. Aí apareceu aqui, ó, PSR-78, bora ver. Yamaha PSR, 78. O que a gente tem aqui? Ó, apareceu, hein? Ele tem 49 teclas, já é menos do que eu recomendei, que eram pelo menos 5 oitavas, 61 teclas. Ele tem só 12 vozes de polifonia, um teclado bem limitado em termos de polifonia. 99 sons e e não fala mais nada. Só que esse teclado, se você jogar ele, especialmente se você jogar em algum fórum em inglês, por exemplo, deixa eu ver esse Synthpedia aqui. Cara, esse é um teclado de 1980. É simplesmente um teclado extremamente ultrapassado. Ele não te atende assim, você já consegue achar coisas mais interessantes e muito mais atuais, entendeu? Além do mais, se eu não me engano, esse teclado aqui, se você jogar a... Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa falando sobre isso. Não tem. Mas se eu jogar aqui, por exemplo, a especificação técnica dele, talvez em inglês, specification. Esse é o Synthpedia, deixa eu ver se eu acho aqui. Não menciona aqui não, mas é bem provável que em algum lugar você vai achar que vai explicar que ele não tem sensibilidade às teclas também. Repara que aqui ele nem fala. Geralmente escreve with touch response ou com sensibilidade, né? Provavelmente é um teclado que também não tem, aqui ó, non-touch sensitive. Então, ou seja, é um teclado que é o mesmo problema do outro. Você vai estar comprando um teclado que é um brinquedo, tá certo? Então, para aprender eu não recomendo, tá bom? Não quer dizer que é um teclado ruim, mas para aprender eu não recomendo, eu já descartaria. Isso aqui é só para criança brincar no máximo, tá? Non-touch sensitive, não tem sensibilidade, tá bom? Aqui não chega a falar em português, mas é uma dica. Às vezes pesquisa em inglês, pode ser que te ajude. Vamos ver, vamos subir na régua aqui. Eu vou ir até o primeiro anúncio, opa, aqui ó, tem um Casio LK100. Casio depende do modelo que você vai comprar, já falei. Vamos ver aqui, Casio LK100. Casio LK100. Casio, a linha LK, é interessante porque eles acendem as teclas. Então, acendendo as teclas, você consegue saber onde que você pode bater para aprender uma musiquinha nova. É interessante, né? Mas repara, ó, 61 teclas com o sistema Key Light, então as teclas acendem, mas não fala nada sobre sensibilidade. Eu tenho quase certeza que não tem. Polifonia máxima, só 12 notas, 100 timbres, MIDI, tem uma entrada para pedal sustain, que ajuda bastante, mas eu tenho quase certeza, você não tem sensibilidade nesse teclado. Então, compensa comprar? Não. Vamos seguir no baile aqui. Tem outros. Esse 210 aqui tem sensibilidade, mas ele é um teclado antigo. Vou pular ele. Deixa eu ver se eu acho um primeiro custo-benefício aqui para vocês.
Ó, 190 é antigo, mas tem. Deixa eu abrir alguns outros índices aqui. Opa, 420, hein? Antigo, mas bom. Bom velhinho. Deixa eu ver se eu acho algum mais novinho aqui para ajudar a gente. Tá acabando. Ó, com defeito. Inclusive, vou querer saber que defeito que é esse aqui. Opa, o teclado está com processador queimado, portanto não liga, amigo. Sinto muito do seu teclado aí, tá? Sinto muito, mas geralmente esse é um tipo de teclado que é mais barato, a placa dele é uma placa toda, quem comprar vai ter que comprar a placa toda, que geralmente custa mais de R$400. Jogou dinheiro fora. Sinto muito. Volta aqui para minha busca, vamos ver se eu acho alguma coisa. Aqui são displays. Outros teclados Casio que eu sei que não tem sensibilidade. Pula, pula, pula. Interessante, mas tô achando meio caro. Um Roland. Opa, um Roland. Calma aí, deixa eu achar só um primeiro teclado que eu compraria. Retirada de peça. Esse aqui. Tá com cara de ser um que eu indicaria talvez para a compra. Deixa eu só ir até o final da página. Tá bom, vou parar por aqui. Vamos ver. Esse teclado aqui, ó, PSR 330, ele é um teclado antigo. As teclas destacadas não respondem, o restante funciona perfeitamente. Cara, eu vou ser honesto. Nesse valor de preço, pelos meus anos de OLX de experiência, você já acha um teclado mais recente, 100% funcional e às vezes muito mais barato. Então eu vou descartar esse. Um Roland, cara, que isso? Vamos ver. O piano encontra-se sem funcionar. Cara, não sei o problema, não sei se tem conserto, não tem que estar aqui arrumar um cabo, que não sei o que, disseram que não tem encontrado peça. Isso aqui é um tipo de caso que às vezes um barato que vai sair muito caro. Você vai comprar e você simplesmente não vai conseguir resolver o problema dele, entendeu? Mesmo às vezes sendo um teclado excelente, Roland é uma marca muito boa, descarto. Agora aqui, esse teclado, embora o cara não esteja mostrando o modelo, provavelmente é um PSR E300 e alguma coisa. Nessa foto aqui eu consigo dar um zoom. Nossa, mas tá ruim de ver. Ou YPT, né? Deixa eu ver. Aí, ó. YPT 300. Enfim, é uma variante do teclado PSR E303. Mas eu vou jogar aqui só pra gente ver. Yamaha YPT 300. Opa, aqui ó. Primeira coisa que ele já me mostrou: 61 teclas com sensibilidade ao toque, touch response, ou seja, já é um teclado que já é a cara para você começar a aprender. Tem polifonia de até 32 notas. Além do mais, comparado aos outros que tinham 100 timbres, né, e tal, ele já tem 482 vozes, né, ou timbres, né, som de instrumento musical, 106 acompanhamentos, tem 9 tipos de prefeitos, né, 9 tipos de reverb, 4 tipos de coros, tem função de ensino para ajudar você a aprender com o próprio teclado, tem entrada de pedal sustain, tem saída para fone de ouvido, sustain era necessário, né, ainda tem a porta MIDI que você pode usar ele para controlar outros instrumentos, e repara só, vamos ver aqui, tem alguma ressalva? Explora seu talento, não faça entrega. Ok, tudo bem. Está nesse valor. Se você tem um valor na mão, você pode chorar um desconto às vezes com a pessoa. Às vezes a pessoa está precisando vender e te dá um desconto. Esse é um teclado, por exemplo, que eu compraria para se eu estivesse aprendendo, entendeu? Repara as conexões que tem aqui atrás, né? MIDI, sustain, o fone, entrada de fonte. Só. Ah, eu quero ligar um acompanhamento aqui, um sonzinho no teclado para o som sair do alto-falante dele ou acompanhar. Não, então esse aqui não é o seu teclado, tá bom? A função dele são essas que estão aqui. Controle de outros teclados, pedal sustain para você segurar as notas e fone de ouvido. Tchau, é isso. É um teclado básico, mas é um teclado bom para iniciante. Tem display ali, né? Como vocês podem ver aqui, essa carinha aqui dele aqui no meio, né? Então é isso, pessoal. PSR 190, aqui ó, teclas funcionando 100%, não toco nele mais, por isso estou vendendo. Aceito troca em guitarra. Às vezes você pode ter uma guitarra parada em casa e você faz a troca com o cara, não tem problema. Esse PSR 190, pessoal, apesar dele ser bem antigo,
Ele também é um teclado que tem sensibilidade e é um teclado que também pode te ajudar, mas é antigo. Assim como aquele que eu mostrei lá, que é da década de 80, né? 61 teclas sensitivas, polifonia comparado com o outro que tinha 32 notas, né? Aqui só tem 12, o outro tinha 482 timbres, esse aqui só tem 100. Então, assim, ajuda, mas o outro ali você já tem uma opção melhor, por um pouquinho mais caro, mas melhor. Aí tem esse aqui, esse PCR 420, também baita teclado, maneiro, mas vamos ver o que está acontecendo. Ele está apenas com uma pequena marca em uma das teclas, e uma das teclas Mi está precisando de reparo. Que reparo é esse? Limpeza, está quebrado, o que está acontecendo? Então vale a pena. Vale a pena fazer uma limpeza interna para ver. Então vai depender do que você quer. Ó, tem uma mancha aqui nele, que é estético, né? Às vezes não afeta em nada. Mas era um teclado que para a época dele ele era muito interessante. Ele tem sensibilidade, faz várias coisas e tal, né? PCR 420 era um bom teclado, mas é um teclado antigo, na década de 90 aí. Vamos ver se eu acho. Aqui ele me deu poucos. Aí talvez valeria a pena procurar a especificação em inglês para você ver mais coisas. Mas 61 teclas também é padrão. A polifonia dele para a época isso era muito bom, mas só tem 128 notas. Tem esse negócio de memória de registração aqui, ó, que permite o usuário salvar a programação dele. Isso aqui é bem útil para algumas situações específicas, né? Mas, enfim, dessa turma que eu selecionaria, seria assim que eu faria. Eu ia buscar as características, ver até qual preço que eu consigo pagar, olhar as especificações técnicas, ver se existe algum problema e tal, e aí fazer a proposta pro cara, manda mensagem, aceita tanto, que não sei o que. Beleza, pessoal? Só mais uma última coisinha aqui para finalizar. É muito comum as marcas de teclado, especialmente Yamaha, Casio, eles fazem muito isso. Eles lançarem teclados novos que são assim praticamente a mesma coisa de um teclado antigo, entendeu? Então só para vocês terem uma ideia, se você pegar aqui Yamaha PSR 303, pegar aqui especificações. Eu vou pegar aqui Yamaha PCR E363, já bem diferente. A numeração bem mais alta, né? Especificações. Se vocês forem ver aí, tem 300, E313, 23, 33, tarará. Eles mudam às vezes a capa do instrumento, mas internamente é praticamente o mesmo teclado, principalmente no quesito som. Eles colocam ali alguns sonzinhos novos, uns ritmos novos, uns botãozinhos meio diferentes, mas quando você pega e compara o teclado para tocar, a alma é a mesma, é o mesmo teclado, entendeu? E é muito comum às vezes você achar um modelo desse custando, sei lá, 300, 400 reais, e aí você pega um desse que é lançamento, que é novo, está custando 1.500, 2.000 reais. Cara, é o mesmo teclado, compra o de 300, vai ser feliz, entendeu? Então vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, especificações. Ó, por exemplo, vamos começar do 303. 61 teclas, sensível ao toque, 32 notas de polifonia, 482 timbres. Alguns efeitos, coros, reverb, papapá, o DSP que eu falei. O resto é perfumaria. Uns ritmos, musiquinha interna, que não sei o que, grava 2 pistas, papapá, beleza. Agora vamos ver o 363. Continua sendo 61 teclas, tem resposta ao toque, mas você pode controlar o tipo de resposta. Isso aqui não é nada demais, basicamente você tem que ter ou não ter, isso já ajuda. Aumentou um pouquinho a polifonia, mas não é grandes coisas assim. Aumentou um pouquinho os timbres, né, 574 e tal, mas geralmente os timbres que aumentam não são os mais relevantes. Aumenta o som de trovão, tiro, sei lá o que. Tem alguns efeitos a mais, mas isso aqui não é uma coisa tão relevante assim para quem está começando. Aí vai ter umas musiquinhas a mais, aqui ele permite gravar 2 faixas, mas diferente do outro que é só uma música, são 5, mas é um tanto de perfumaria que na prática faz com que você pague sobre esse daqui um valor de, sei lá, 5, 10 vezes às vezes mais do que o outro, entendeu? É uma coisa absurda de diferente. Olha a cara desse aqui.
363 tem essa cara, né, e tal. Já o outro tem essa cara aqui, mais antiga, né? Mas se você for pegar os modelos e ir passando um a um, você começa a ver que assim, ó, 303, se eu não me engano, até o 323 é a mesma coisa. Não, mentira, até o 313. Mesma coisa, tá vendo? Mesma cara. Do 323 eles já adotaram um outro desenho, mas não é grandes coisas não. Mesmo desenho, tá vendo? Se eu não me engano foi até o 333 ou 43 com essa cara. 33 já tem, ainda tem a mesma cara, basicamente. O 43 já mudou alguma coisa. Ficou um pouquinho diferente aqui os botões. Aí vamos ver, ó. 53. Mesma coisa, só trocou a cor. Vamos ver, 363. Mesma coisa, praticamente. No 373 desse modelo, por exemplo, aí os sons tiveram diferenças. Passaram a usar de um modelo um pouquinho superior. Mesmo que a cara seja meio parecida, mas eu sei que tem alguma diferença substancial aqui, entendeu? E aí, nesse quesito que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que vale a pena vocês pesquisarem sempre que for olhar o modelo e ver os anteriores deles para ver se você tem um equivalente muito mais barato, entendeu? Então é isso que eu queria deixar de dica também sobre os modelos de teclado aí, que às vezes vale muito a pena, você vai pagar muito mais barato num modelo um pouquinho mais antigo, mas que é praticamente a mesma coisa. Então, basicamente, o que eu queria mostrar sobre como comprar o seu teclado é isso. Delongou um pouquinho aqui, especialmente essa parte mais prática, mas eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada e tentar fazer esse exercício aí vocês mesmos, tá bom? Um abraço, galera. Tamo junto.